Olá, meus amigos, minhas amigas, e nós estamos aqui com o nosso hashtag OABRJ Debate nesse novo formato, atendendo às recomendações para mantermos o isolamento social. E eu estou aqui com esse primeiro programa com o Dr. Marcos Vinícius Cordeiro, ele que é diretor de comunicação da OAB do Rio de Janeiro, que está conduzindo esse projeto. Dr. Marcos, muito bem-vindo. Obrigado, Júnior. É isso mesmo. Tempo de pandemia, de coronavírus, de isolamento social, estamos seguindo à risca as recomendações da Organização Médica Mundial para ficarmos em isolamento. Mas queremos compartilhar com os colegas esse momento, queremos estar junto dos colegas da cidadania. E o hashtag OABRJ Debate é um instrumento essencial para isso. Estou muito feliz por termos conseguido nos adaptar, adequar, para trazer debates, informações, discussões que possam motivar o colega nesse momento difícil que ele está passando, as advogadas e os advogados. Muito bom isso, Júnior. Olha, e nesse primeiro programa a gente começa assim em grande estilo, porque nós vamos discutir direito do trabalho, que é uma questão muito sensível nesse momento para todos nós, e tem um convidado muito especial. Acompanhe a gente. Você pode mandar suas críticas, sugestões para o nosso e-mail que está aparecendo aí na base do seu monitor e também o nosso WhatsApp também. Doutor Marcos, muito obrigado e vamos agora para o nosso primeiro programa nesse nosso novo formato. Abraço em todos. E hoje eu estou com uma pessoa muito ilustre, é um advogado que honra a nossa classe, é o doutor João Batista Lousada Câmara, com 64 anos de advocacia, advogado trabalhista. Doutor Câmara, muito obrigado por estar com a gente aqui no nosso hashtag OABRJ Debate. Como é que o senhor está no meio dessa quarentena aí? Confinado há 34 dias, minha mulher e eu, pressionado pelos filhos, pelos médicos, sem poder sair, mas controlando o escritório, e estava até acompanhando a sessão do Supremo relativamente à liminar dada pelo ministro Lewandowski sobre a questão das reduções de jornada / salário e suspensão dos contratos de trabalho, sobre a validade de acordos individuais prevalecendo sobre a norma constitucional. Estou à sua disposição para nós batermos um papo. Bom, pois é, doutor João, uma das disposições que tem na CLT, que prevê lá a suspensão, o rompimento da relação do contrato de trabalho, são motivo de fuga, né? Essa situação que a gente está vivendo hoje no Brasil, o senhor acha que poderia se enquadrar numa causa assim, extemporânea de interrupção de contrato de trabalho? Independentemente de responder a sua indagação, eu quero inicialmente contar um pouco de história sobre a forma pela qual se legisla no Brasil. Em termos trabalhistas que eu acompanho, sempre, quando nasce do berço executivo, eles não ouvem um juiz do trabalho, um jurista do trabalho, um advogado experiente, um empregador ou empregado. São técnicos e agora técnicos do Ministério da Economia que resolvem redigir e editar leis absolutamente distantes dos dispositivos constitucionais e, contrariamente aos países mais adiantados nesse momento da pandemia, ao que parece, eles criaram as duas medidas provisórias, a 927 e a 936, baseado nos preceitos do filósofo e jurista Chacrinha. Eles não vieram para resolver, vieram para confundir. E isso tem, no meu entender, um propósito. Um pouco antes do coronavírus, já existiam cerca de 2 milhões de processos no INSS aguardando despachos de decisões de benefícios ou de aposentadorias. E os blogs informavam que aquilo era para boi dormir, que ninguém ia resolver porque não havia dinheiro para pagamento. Fizeram agora o tal benefício emergencial de R$600 e as televisões estão mostrando as filas daqueles necessitados que não conseguem
receber esses valores. Hoje, propositadamente, numa forma de escárnio, o ministro da Economia propõe ao presidente da República abrir uma nova ajuda para idosos e aposentados no valor de R$ 115. Então, me parece que eles não querem resolver. Eles querem ganhar tempo e ir iludindo a massa popular. E com relação à sua pergunta, voltando a ela, eu acho que o dispositivo, que era o artigo 501 da CLT, que tratava da força maior, ele foi superado pela Constituição Federal. Ele não foi recepcionado. Portanto, a Constituição Federal exige a negociação coletiva e esse foi o despacho liminar do ministro Lewandowski sobre a questão. Sim. Agora, em relação a todas essas situações extemporâneas que nós estamos vivendo, que futuro o senhor prevê para os advogados trabalhistas no meio desse terremoto todo? Dá para a gente traçar algum tipo de projeção do que nós teremos pela frente? Me parece o seguinte: inicialmente, a advocacia trabalhista já tendia a um esvaziamento enorme. Uma reforma trabalhista votada em pouquíssimos meses, pressionado no governo Temer, deu um tiro no coração do processo trabalhista, eliminando o quê? A possibilidade de acesso ao judiciário, contrariando mais uma vez o dispositivo constitucional. Lamentavelmente, o ministro Barroso, apreciando uma arguição direta de inconstitucionalidade relativamente a este assunto, busca como argumento, é o inciso 1 do voto dele, rejeitando a ação de inconstitucionalidade, dizendo que fazia necessário diminuir o número de processos trabalhistas. Isso não é argumento de natureza constitucional aqui ou em qualquer país do mundo. Mas qual era o fundamento disso? E por que o grande número de processos trabalhistas? Principalmente pelas violações diuturnas, repetidas, de normas trabalhistas de que empresas? Empresas públicas e empresas estatais, que são os maiores clientes da Justiça do Trabalho em todo o país, principalmente o Tribunal Superior do Trabalho. Caixa Econômica Federal, Petrobras, Eletrobras e por aí vai. Daí porque isso aconteceu anteriormente, já na reforma trabalhista. Quando entrou esse governo, com um apetite enorme, até naquela questão que conversávamos antes da abertura do programa, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que era favorável à reforma trabalhista. E qual foi o fundamento que ele deu? Porque os restaurantes pagavam grandes indenizações. A partir de uma autoridade pública, com a altura de um presidente da Câmara de Deputados, usar o argumento, daí porque eu vejo isso numa situação de declive para a advocacia trabalhista. Agora, o que pode acontecer é que os empregadores, principalmente os menores empregadores, desesperados nesse momento, eles estão fazendo o que podem. E, com isso, eu acho que vai aumentar inicialmente o número de ações trabalhistas, porque o número de desempregados está crescente. E absolutamente não sei se vão ver as condenações satisfeitas, porque as empresas pequenas estão quebradas. E uma empresa grande, a tal do velho da Van, suspendeu o contrato de trabalho de 11 mil de empregados nos 22 mil. As grandes vão sobreviver, mas as pequenas eu não sei. Então, realmente é um futuro nebuloso, como também a gente não sabe quando a pandemia vai acabar. O senhor acha que o Estado poderia ter uma função mais proativa no meio dessa história toda, garantindo, por exemplo... mais proativa. Em outros países, eu li na Inglaterra, ao invés de fazer essa barbaridade que a gente tem que decifrar, pedir um intérprete para compreender o que é aquela medida provisória,
Na Inglaterra, eles fizeram apenas uma ajuda na folha de pagamento. As empresas que se credenciam pagam X da folha de pagamento e o Estado complementa. Naquele período, alguns encargos são suspensos e, em compensação, não criaram esses mecanismos burocratas que toda hora a televisão diz que aqueles pobres, coitados, que necessitam de R$ 600 por mês, que são o quê? Uma massa de 38 milhões ou mais, hoje os jornais dizem que vai a mais, essa massa tem, então, eles dizem, isso é para o entregador de comida, para o vendedor de quentinha. Você tem o site da Receita para você abrir e procurar o site. Ele não tem, muitas vezes, ele não tem computador e não sabe mexer no site. Então, Sim, realmente, era muito mais fácil sem esses livros. E a coisa chega a tal evidência que agora eu acabei de ler que para você repassar dados para o Ministério da Economia, os dados com relação à redução de jornada de salário e de suspensão, o site para você procurar diz assim, MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, que foi extinto pelo próprio Ministério da Economia. Quer dizer, eles não conseguiram nem mudar o site dentro do Ministério. É incrível. Não, o site que eu copiei, porque os clientes perguntam o que é site. É necessário, inclusive, comentar que, para a transmissão de dados, a medida provisória 936 exigia a publicação de um ato específico do ministro da Economia, que até hoje não saiu. E eles anunciam que tem 1,5 milhão já de acordos que tramitaram pelo Ministério, ou é fake news, ou é propaganda enganosa do Ministério e do governo. Doutor Câmara, só está tocando num ponto aí que me parece assim, ser o fundamental, que eu não tenho visto ninguém tocando, né? O senhor está mostrando que há uma contradição entre o Estado social, um Estado que visa proteger o trabalhador, que tem essa preocupação com o povo, e tem o Estado do capitalista selvagem, do capitalismo selvagem, dentro do próprio governo, né? Que coloca em primeiro plano a defesa do dinheiro e, em último plano, a defesa do cidadão de carne e osso. É mais ou menos isso? Basta ver a entrevista hoje do presidente do Banco do Brasil, o Roberto Campos Neto. Ele diz claramente isso, que é mais importante a economia que a vida. Tanto que vai ser, inclusive, questionado judicialmente, segundo informam aí os sites, pela senadora Glenda Hoffmann. Diz que vai... Então, eles colocam isso claramente. Eles têm dificuldade, né, doutor João? Eles têm dificuldade de compreender os conflitos humanos, né? Quando a gente vê pessoas que vêm do mercado financeiro que estão tentando ditar o que vai acontecer na área social, aí acontece esse tipo de conflito que o senhor está apresentando aqui no nosso papo, super agradável. Não, o que parece, inclusive, tirando o aspecto das duas medidas provisórias e do aspecto da advocacia trabalhista, é que o mundo vai sair diferente com relação ao capitalismo. Em termos gerais, o liberalismo acabou. Vai acabar. E vai ter uma necessidade da intervenção do Estado. O comunismo já tinha acabado no século XX. Sim. O grande filósofo Achille Mbembe, o camaronês Achille Mbembe, já dizia que no século XXI o conflito seria entre o capitalismo financeiro e a democracia. Isso agora, ele não previa, evidentemente, a pandemia, mas isso agora provoca uma discussão e os filósofos estão isso. Nós sempre recusamos os cientistas políticos e os filósofos enquanto vida, enquanto vivos. Posteriormente, nós vamos verificar que aqueles anteriormente tinham razão. Não eram profetas, mas tinham uma visão que muitas vezes nós não temos. O que eu vejo é que a advocacia trabalhista vai sentir, mas vai ter um grande número de processos de pequeno valor sobre as rescisões contratuais, com dificuldades de execução, que muitas das pequenas empresas não vão se sustentar. Doutor Câmara, e a magistratura,
ela parece não estar preparada também para essa situação toda que a gente está vivendo, né? Como é que o senhor vê isso? O problema da magistratura, você ser crítico da magistratura, você tem que dividir. Primeiro, a magistratura é um aspecto global. Alguns magistrados, sim, mas na magistratura, um só magistrado que cometa um grave equívoco reflete em toda a comunidade jurídica. Uhum. O que me parece é que o Supremo Tribunal Federal, aí já é um comentário meu, jamais o Supremo Tribunal Federal, no Brasil e na maioria dos países, é órgão de justiça, é órgão político. No Brasil, os exemplos são claros. Não precisamos ficar agora, com o Supremo agora. Você vai buscar Carlos Luz preso na Baía de Guanabara dentro do navio e o Supremo discutindo a posse dele como presidente da República e só deram 48 horas ou 24 para ele se apresentar e não soltaram ele. Então, consideraram vago. Quando foi o confisco das poupanças no governo Collor, que pagaria em 12 meses, o Supremo trancou o processo e, quando passaram os 12 meses, estava prejudicado. Agora, a prisão de segunda instância é um escândalo do ponto de vista de enfrentar a norma constitucional, que é literal. De modo que o Supremo é órgão político. Então, nós não sabemos, ainda que muitos dos ministros tenham um enorme valor intelectual e jurídico, nós não sabemos nunca o resultado do Supremo. Então, o Supremo, por enquanto, está tendo um bloqueio primário em alguns atos de exceção do Executivo. Mas nós não sabemos, no geral, como ele vai julgar. Doutor João, eu gostaria só que a gente encerrasse agora na nossa entrevista. Infelizmente, eu quero convidar o senhor já para uma próxima, que já vi que temos muitas coisas a dizer, mas eu queria que o senhor encerrasse dando algumas palavras para o advogado trabalhista. O senhor dando um conselho para o advogado jovem, para aquele que está militando. Que comportamento nós devemos ter diante dessa situação toda? O senhor tem bastante experiência. Hoje eu li um artigo do Lênio Streck, e aquilo eu já repeti uma vez na tribuna, há uns 25 anos ou 30, em determinado processo. Primeiramente, o advogado jovem, de meia idade ou de muita idade como a minha, ele tem que, diz o Lênio Streck, ter a capacidade de se indignar. Não como ato de favor, mas sim como dever de se indignar. Então, a primeira coisa é isso. O advogado tem que ficar indignado quando se viola a Constituição. Então, a partir daí, a premissa é ter uma condução sempre ética. Eu presidi por 12 anos o Tribunal de Ética, 3 mandatos, não 12 anos, 3 mandatos, Tribunal de Ética do Estado do Rio de Janeiro, aqui da Ordem dos Advogados, uma conduta ética, um absoluto respeito ao judiciário e, principalmente, um comportamento limpo e liso com relação aos seus colegas. Neste momento, advogados estão tentando captar clientela através de desvio de clientes de outros advogados. Então, o advogado tem que estar preparado para isso, tentar fazer o melhor para o seu cliente, buscar o acesso à justiça. Dizia Calmon dos Passos, não se curvar nunca, saber que o lugar dele é um lugar proeminente na sociedade e, com dignidade, se indignar, ter como dever a indignação. Doutor João Batista Lousada Câmara, olha, foi uma honra poder conversar com o senhor. O senhor é um decano da nossa classe, é uma honra para a cidadania. Não, decano não, porque decano sempre significa já pé na cara. Só um antigo. Não, olha, muito obrigado. O senhor é uma pessoa muito lúcida, é um sábio e é uma inspiração para a nossa classe. Eu te agradeço muito. Muito obrigado por ter compartilhado esse tempo do senhor conosco aí. Muito obrigado. Obrigado a você pela paciência. Tchau, gente. Muito obrigado a todos vocês do nosso hashtag OAB RJ Debate nesse período de quarentena. A gente
pretende sempre trazer figuras importantes, ilustres. Quero agradecer mais uma vez o doutor João Batista Lousada Câmara, nosso grande advogado. Um grande abraço, até o próximo programa. Tchau, gente.